apresentar-me a vocês. Sou Emmanuel, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier. E hoje, aqui estou para contar a todos o resumo da história narrada por mim ao médium. Um romance verdadeiro chamado Paulo Estevam. Recatei nesse livro tudo o que me foi confiado pela memória espiritual do planeta a respeito do grande missionário de Cristo, Paulo de Tarso, responsável pela expansão do cristianismo sobre a Terra. Mas antes, gostaria de comunicar-lhes que a história está dividida em duas partes. A primeira, retratando a história de Saulo, antes de Paulo, e Gesiel, antes de Estevão. Nessa noite, abordaremos apenas a primeira parte da trama divina, que nos leva a profundas reflexões sobre o amor de Deus e de Jesus, que ainda muito pouco compreendemos. Gostaria de apresentar-lhes os personagens principais dos episódios dessa noite. Este jovem, de olhar meigo e percussiente, que revela a pureza e a brandura de sua alma, é Gesiel. Judeu, criado dentro das leis mosaicas que ele aprendeu a respeitar desde muito pequeno, e que atraía a estudos profundos da bondade de Deus e sua justiça. De formação moral impecável, criado dentro de um lar harmonioso e temente a Deus. Abigail, irmã de Gesiel, moça de rara beleza, meiga, suave, profundamente amorosa, respeitosa, fiel à educação que recebera no lar, especialmente da sua amada mãezinha, que já havia sido chamada aos céus. Temos desse lado o valoroso Saulo de Tarso, jovem de muito talento, uma inteligência brilhante, conhecedor profundo das leis, o que lhe conferiu o título de doutor da lei. Corajoso, intrépido, defende seus pontos de vista até a morte. Criado desde muito pequeno por educadores que exigiam dele os valores puros de um homem destinado a impor o judaísmo a todos os povos da região. Eis então alguns aspectos das personalidades dos nossos personagens. Iniciemos a trajetória desses espíritos valorosos. Corria o ano de 34 da era cristã. Estávamos na bela Corinto, situada na velha Acaia, tendo sido transformada a capital formosa da província. Cidade cosmopolita, que abrigava personagens recém-libertos que vinham em busca de trabalho, e ali se estabeleciam com seus costumes e crenças variadas. A cidade acabava de receber o chefe romano, Licínio Minúcio, pessoa que já havia trazido muitos desgostos aos moradores de Corinto, e era recebido com atenção por todos. Num lar singelo, modesto e acolhedor, onde se percebia a harmonia dos que ali habitavam, estavam dois jovens conversando apreensivos. Gesiel, estou muito preocupada. Nosso pai está demorando muito a chegar. O que será que pode ter acontecido? Também estou, querida Abigail. Não tive bom pressentimento com essa oferta de Licínio Minúcio. Porque ele iria restituir o que ele mesmo retirou? Temo que nosso pai tenha caído numa cilada e que, infelizmente, se deixou levar por falsas promessas. Você o alertou, mas ele insistiu, agiu de boa fé. Estava tão esperançoso que não quis ouvir os seus conselhos. Talvez se mamãe estivesse aqui, o faria demovê-lo dessa ideia. Sim, Abigail. Mas confiemos no amparo divino que nunca nos falta. Nossa mãe deve estar rogando junto a Deus por nós. Paizinho, o que houve? Houve, O senhor está passando mal? Sim. Bem, calme-se, pai. Conte-nos, o que aconteceu, pai?
legado imperial em nome de César, ordenou o confisco de nossas propriedades, dando-nos apenas 3 dias para deixarmos nossas terras. Meu pai, não se desespere. Jesus está conosco. O Senhor tem a nós que somos jovens e juntos reconstruiremos nossa vida longe daqui. Abigail, pai, mas que cheiro é esse? Parece fumaça. Vou ver se precisam de ajuda. Tudo perdido, porque fui assim desamparado, meu Deus. Aonde há a liberdade do nosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade. Meu pai, por que vos atemorizardes? Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Estava na propriedade vizinha, onde o fogo tudo parecia destruir. Com muito esforço conseguimos develá-lo. Não chores, meu pai, não chores. Amanhã mesmo providenciarei a nossa retirada, como se faz necessário. Mas, meu filho, preciso lhe contar uma coisa. Eu mesmo ateei fogo à propriedade daquele cruel legado. Meu pai, por que levantastes o braço vingador? E por que não esperastes a ação da justiça divina? Abigail, vamos juntos recitar o salmo que mamãe nos ensinou para as horas difíceis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor a teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-nos um banquete de amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu nome é Zenas, represento o legado Licínio Minúcio e trago prisão para toda a família. Todos presos, me acompanhem. Deus nos protegerá. Senhor, compadece-te de nosso amargurado destino. Os 3 infelizes foram conduzidos a uma cela fétida, aguardando o julgamento daquelas almas implacáveis. E depois de alguns dias, foram conduzidos a martírios e açoites sob as ordens do próprio Licínio. Abigail sofria terrivelmente ao ver seu pai e seu irmão serem açoitados impiedosamente por aqueles soldados. Percebeu que em certo momento o seu pai já não estava resistindo ao sofrimento e sentiu que ele se despedia da vida terrena e buscou força no olhar de Gesiel. Abigail, confia, tem coragem. Não posso acompanhar-te na oração, mas faz por todos nós a prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro,
deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Ouvindo aquele canto de dor, Licínio pediu ao soldado que libertasse Abigail, e ele o levou para a rua desorientada, sem ter para onde ir. Foi procurar uma grande amiga de sua mãe, mas infelizmente ela também não podia acolhê-la, e indicou-a a um jovem casal de amigos, Zacarias e Ruth, pedindo que lhe falassem seu nome. Ao chegar ao lar do casal, contou-lhe toda a sua triste história. E eles, com muito carinho, a acolheram e lhe prometeram cuidar dela com o amor de verdadeiros pais do coração. Abigail, aos poucos, foi se recuperando toda a sua alegria de outrora. Embora conservasse o olhar de dor que carregava no peito, procurava auxiliar em tudo aqueles anjos que já aprenderam a amar. O tempo transcorria dentro da normalidade daquele lar abençoado. Um dia, porém, chegou à porta da vivenda um agradável jovem, de olhar profundo e porte elegante, muito educado e gentil. Zacarias foi recebê-lo com alegria. Que ventos bons vão trazer essas paragens, meu caro jovem. Ruth, venha ver quem deu a honra da sua visita, o nosso caro jovem Saulo. Nossa, e que belo rapaz se tornasse, meu filho. Muito Como obrigado. está teu pai? Muito obrigado. Está muito bem. Abigail, vem aqui. Eu quero que você conheça esse jovem amigo nosso, nosso amigo Saulo, filho de um amigo nosso da nossa família. Satisfação em conhecê-lo, Senhor. Que jovem encantadora, Zacarias. É vossa parente? É nossa filha de coração. Depois desse dia, o jovem tarcense passou a frequentar a casa dos amigos com mais assiduidade. Percebia-se nele o interesse por Abigail, e a jovem recebia com alegria aquelas gentilezas. Certa tarde, de volta de seus compromissos na Palestina, Saulo foi à casa de Zacarias, e em conversa particular com este, pediu permissão para cortejar a jovem Abigail. Zacarias e Ruth vibraram de alegria em visualizando a união feliz daquele casal. Abigail, embora desejando disfarçar o contentamento, sentia seu coração vibrar por aquele doutor da lei, tão gentil e galante, que já havia conquistado seus mais puros sentimentos. Querida Abigail, você é a flor de formosura que conquistou meu coração. Prometo fazê-la feliz para sempre. Saulo, meu coração é tomado de indizível júbilo. Você tem os predicados essenciais do homem que imaginei para esposa. Ora, minha querida, você sim é a mulher que todo homem gostaria de ter. Com a sua meiguice e doçura, com o encantamento de sua voz, esse brilho no seu olhar profundo, a sua fé em nosso Deus, o que mais um homem poderia querer para acompanhar nos dias tortuosos da vida? Só pediria uma coisa a Deus. Pode pedir, Abigail. Se tiver ao meu alcance, eu juro para você que eu farei. Creio que não seja tão fácil assim. Gostaria muito de ter notícias de meu irmão. Já lhe contei sua história e
tudo daria para que ele participasse desse nosso momento de felicidade. Sei que ele gostaria muito de conhecê-lo e aprovaria nosso casamento. Ele sempre foi defensor das leis mosaicas como você. Apesar de ter um temperamento mais tranquilo, ele sempre soube se manifestar com muita lucidez sobre os escritos da nossa religião. Fique tranquila, minha querida. Prometo-te que colocarei todos os meus esforços para encontrar Gesiel. Enquanto isso, Gesiel, que havia estado preso por 30 dias numa cela úmida, fora agora conduzido a prestar serviços escravo numa galera comercial. Destino que nenhum escravo regressara com vida. No bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificava, dividindo o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos sobrevelava a saudade do ninho familiar, com a esperança de rever sua irmã algum dia, por mais que se dilatasse o cativeiro. De volta a Corinto, a galera recebeu um passageiro ilustre, o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia à cidade de Cítium em missão política. Aconteceu, porém, que esse jovem foi acometido por uma febre pertinaz e seu corpo abriu-se em chagas purulentas. O médico presente na embarcação não soube diagnosticar e nem tratar o rapaz. Todos os demais passageiros se afastaram dele com medo de contrair a doença. Dessa maneira, Sérgio Paulo estava praticamente abandonado e o então feitor da embarcação designou Gesiel para cuidar do doente. Quem és tu? Sou escravo, designado para servi-lo. E tudo farei para que possa se recuperar o mais breve possível. E assim sucedeu. Em poucas semanas, o patrício romano já estava livre da terrível enfermidade. Porém, antes de regressar ao porão abafado da embarcação, Gesiel caiu em profunda prostração, com febre alta, revelando os mesmos sintomas da peste que Sérgio Paulo contraíra. O comandante da galera, diante da doença do rapaz, cogitou jogá-lo ao mar para que não contaminasse os demais passageiros, ao que Sérgio Paulo se opôs. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor, Quero de alguma forma compensar a dedicação que me dispensaste durante os longos dias de minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor. Nada me deveis. Conheces o idioma comum da Palestina? Sou filho de israelitas. Tenho como língua materna. Então, não te será difícil recomeçar a vida por aqui. Vou te dar algumas moedas e uma túnica antiga. É necessário que se afaste depressa do lugar de onde te deixarei. Mude de nome e, se possível, até a aparência, para que não sejas reconhecido. Sabes que estou descumprindo a lei. Sim, Senhor. Fique descansado. Mal deram os primeiros passos, Gesiel, tomado pela doença, deitou-se no solo, pois não conseguia mais caminhar. Ali, permaneceu na madrugada e sentiu que mãos estranhas reviravam suas vestes. Abrindo os olhos, percebeu tratar-se de um assaltante das escadas. O homem possuía uma arma na mão, e Gesiel implorou que não o matasse e que lhe daria o pouco que possuía. Entregou a bolsa com as poucas moedas ao estranho. O assaltante se apiedou de Gesiel e, atendendo ao seu pedido, levou-o à casa do caminho, lugar modesto, onde eram recebidas pessoas das mais diversas dificuldades e atendidas com fraternidade e amor por homens que se diziam servidores de Jesus Cristo.
Lá chegando, foram recebidos por Efraim, que se prontificou a cuidar de Jeziel e levá-lo a Jerusalém, onde encontrariam um maior número de colaboradores. Efraim já estava encarregado de levar à casa do caminho em Jerusalém um outro irmão enfermo, e aproveitou para colocar Jeziel na mesma carroça. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, seguia a carroça com os dois enfermos, de Jope a Jerusalém. Não fosse a febre e a moléstia, que muito debilitara Jeziel, ele teria perguntado a Efraim quais eram os princípios que o levaram a estender-lhe a mão, com tanto carinho e dedicação. Sabia, porém, que haveria a ocasião propícia a fazer. A viagem cansativa fazia aqui e ali uma paragem para o necessário repouso, mas nas primeiras horas da manhã o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, porém paupérrimo. Lias, boa tarde. Boa tarde. Sabe me dizer se Simão Pedro está? Está sim. Poderia chamar meu irmão? Claro. Por favor? Pedro. Boa tarde, São Pedro. Lias, como está? O que podemos servir? Eu trouxe esses irmãos para que pudéssemos ajudá-los. Estão muito doentes. Nossa. Simão Pedro, é quase impossível. Nós temos 40 pessoas acamadas. Oh, Tiago, lembre-se que Jesus nos legou o trabalho de assistência a todos os sofredores, todos os doentes, que Ele nos enviasse. Hoje, presentemente, o nosso trabalho se resume a isso. Tiago, por favor, vamos, procure uma cama. Estenda aqui, por gentileza. Leve o outro para o outro quarto. Jeziel permaneceu ainda por algumas semanas acamado. A febre não cedia, e os cuidados dos irmãos do caminho se desdobravam para atender da melhor maneira. Em razão da febre altíssima, Jeziel delirava, e enquanto estava em delírio, fazia comentários profundos a respeito do Velho Testamento. Falava especialmente do profeta Isaías, demonstrando um profundo conhecimento das Escrituras. Pedro e João procuravam estar ao seu lado, para ouvi-lo e aproveitar para notar muitas de suas observações. Ficavam admirados com o conhecimento daquele jovem. Depois de sua recuperação, certa tarde, Pedro chamou-o para uma conversa. Tinha curiosidade em saber de quem se tratava, e dirigindo-se a ele, perguntou de onde ele era e a que tribo pertencia. Jeziel contou-lhe então que seu pai era dos arredores de Sebaste, e eram da tribo de Issacar, que estudavam com profundidade o Velho Testamento, e que tinha predileção pelos livros do profeta Isaías. Disse a Pedro que sempre se impressionava com as promessas divinas de que Isaías foi portador, anunciando o Messias, cuja vinda havia meditado desde a infância. Qual não foi a surpresa de Jeziel quando Pedro lhe disse, com um sorriso nos lábios, que o Messias já havia vindo? Jeziel quis saber onde ele estava e quem ele era. Você nunca ouviu falar em Jesus de Nazaré, Jeziel? Não, Pedro, nunca ouvi. Nossa, esse é o Messias prometido. Ele já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para toda a eternidade.
Você tem aqui um pergaminho com as anotações de Levi. Por aqui você vai ter a essência dos ensinamentos de Cristo. Você leia e depois nós conversaremos. Muito obrigado. Fique com essas anotações. Pedro coloca em suas mãos os pergaminhos de Levi. O jovem, ávido de conhecer melhor Jesus, perguntou a Pedro como poderia servi-lo e gostaria de abandonar o seu nome para que o novo pudesse ser percebido por todos. A partir daí, Pedro deu-lhe o nome de Estevão. Estevão devorou aqueles escritos e se maravilhava a cada notícia que tinha do Mestre. E sua vontade, acionada e com a facilidade de absorver os ensinamentos, logo se tornou um vibrante orador a todos que viessem à casa do caminho. Sua palavra de vibrações era tão contagiante que todos se sentiam tocados por aqueles ensinamentos. E o tempo transcorria feliz naquele recanto de luz que acolhia com amor a todos os filhos do Calvário. Estevão estava muito entusiasmado com aquela doutrina que acabara de conhecer. Sentia que aqueles ensinamentos já vibravam dentro de si como uma verdade hospitaleira. Dedicou-se com afinco aos estudos dos escritos de Levi. E à noite, quando cessava o atendimento na casa do caminho, dos quais ele participava com muito amor, dedicava-se à palestra com os irmãos que tiveram contato com o Messias, especialmente com Pedro, a quem se afeiçoara como um pai. Aos poucos, tornou-se o maior expositor do Evangelho naquele recinto. Além de propiciar alívios a muitos doentes, aos quais muitas vezes proporcionou a cura, Estevão, com a fé inabalável que exalava de suas palavras, com o sentimento de profundo amor de Jesus Cristo, conseguia converter muitos aos seus pensamentos. Muitos judeus, gentios e inúmeros necessitados recorriam à casa do caminho, em busca da palavra consoladora daquele jovem iluminado. Num sábado, em que as vibrações suaves pairavam naquele ambiente, dá entrada no recinto um altivo doutor da lei, Saulo de Tarso, acompanhado de seu amigo Sadoc. Prazer tê-los conosco. Por favor, sente-se aqui à frente. Sente-se. Mas ide ante as ovelhas perdidas de Israel, e indo, pregando, dizei que é chegado o reino dos céus. Meus caros, eis que são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as suas ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios. Mas hoje somos livres pelo Evangelho de Cristo Senhor. Nossa raça guardou de épocas imemoráveis a luz do tabernáculo de Deus. E Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão, Israel, os que ainda não ouviram a mensagem da Boa Nova? O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o reino abrangerá do Oriente ao Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. E então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face à lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, Cristo é o Salvador,
da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos de um Pai amoroso e justo. Piedosos galileus, onde o senso de vossa doutrina absurda? Como ousais proclamar a supremacia de um falso Galileu sobre Moisés, o grande legislador? E ainda mais, na Jerusalém, onde são decididos os destinos de Israel invencível? Quem era esse Jesus? Não era um simples carpinteiro? Ainda bem que o mestre fora um simples carpinteiro, pois assim a terra não se encontrará sem abrigo. Ele era assim de fato, um abrigo de paz e esperança. Nunca mais nos encontraremos ao léu nas tempestades, à esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos que vivem no cálculo, sem a claridade do sentimento. Saulo, irritadíssimo, ainda fez algumas acusações a Estevão. E desejoso de continuar a contenda, fez perguntas e exigiu satisfações. Ao que Estevão, muito sereno, respondeu que não competia discutir aquele assunto e retirou-se. Inconformado, Saulo recorreu a Neemias, um de seus serviçais, e pediu a ele que levasse ao Sinédrio uma denúncia de acusação contra Estevão. Uma denúncia de acusação contra Estevão e os outros homens do caminho, e que esse cometia blasfêmia, era um feiticeiro, um revolucionário perigoso. Diante de tão grave acusação, Estevão foi chamado ao Sinédrio para prestar declarações. No dia fixado, o amplo recinto da mais alta Assembleia Israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos ávidos de assistir ao primeiro embate de sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. Estevão compareceu à Assembleia sozinho, receoso do desenvolvimento do embate e não querendo assim comprometer os seus companheiros de ideal. Depois de ler a peça acusatória, em que Neemias figurava como principal testemunha e que foi ouvida com máxima atenção por todos, Saulo começa a interrogar Estevão. Como vedes, sois acusado de blasfemo, feiticeiro e caluniador, perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, este tribunal deseja saber qual a vossa origem, para que possa ser assegurados os direitos que lhe serão garantidos nesse momento. Porventura, sois de família israelita? Pertenço aos filhos da tribo de Issacar. Por que rejeitaste o convite à discussão quando honrei a casa do caminho com a minha presença? O mestre a quem sigo recomendou que evitássemos a qualquer custo o fermento da discórdia. Quanto ao ato de ter honrado com a minha humilde palavra, com a vossa presença, agradeço-vos e merecido interesse. Mas prefiro com Davi considerar que nossa alma se gloriará no Senhor em face de nada possuirmos de bom, se não tivermos Deus nos amparando em sua grandeza e seu amor. Blasfêmia. Matemos a calúnia. Apedrejemos o imundo. Vossa atitude não me intimida. O mestre foi muito solícito ao recomendar que não temêssemos aos que podem somente matar o corpo.
Basta! Nem mais uma palavra! Apedrejemos o quanto antes. Morte ao imundo, feiticeiro, caluniador. Depois desse fato, Estevão foi recolhido à prisão, manietado, aguardando a execução da sentença de lapidação. Enquanto isso, Saulo iniciou ferrenha perseguição a todos os seguidores do caminho, prendendo Pedro e João e distribuindo terror àquele povo. Antes de dar a sentença de execução, Saulo dirigiu-se a Jope para visitar sua amada noiva, Abigail. Relatou-lhe o ocorrido e convidou-a a presenciar a execução de Estevão e sua companhia. Ela pediu-lhe que mais uma chance fosse dada ao rapaz e não se animou em presenciar essa cena tão deprimente. Após uma conversa, explicando os motivos pelos quais ela deveria comparecer àquele ato, Saulo convenceu-a, mas ela pediu que ficasse longe da cena deprimente. Chegou o dia em que Estevão daria o derradeiro testemunho de amor e fidelidade ao Cristo, e se tornar o primeiro mártir do cristianismo. Estás disposto a jurar contra o carpinteiro de Nazareno? Lembra-te, é a última oportunidade de conservares a vida. Não insulteis o Salvador. Nada no mundo lhe faria negar a sua tutela divina. Morrer pelo Mestre seria uma glória imemorável, visto que ele mesmo se imolou na cruz para salvar a humanidade inteira. Basta! Apedrejemo-lo quanto antes! Abaixo ao feiticeiro, caluniador, blasfemo! Não. O que dizes? Está louca? Enlouquecestes? Eu lhe imploro, deixa-me falar com ele, pela lei de Moisés, pelos nossos pais. Gesiel, como te vejo? Parece que o suplício lhe durou desde o dia em que nos separamos. Estou bem, Abigail. Estou com Jesus. Estou com o Salvador, com Cristo. Quem é o Cristo? Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Estou morrendo, Abigail. E com quem te deixarei? Este é meu noivo, Gesiel. Deus, Cristo vos abençoe. Não tem em teu noivo um inimigo. Saulo deve ser bom e fiel. Foi fiel a Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, o defenderá com o mesmo fervor. Sê para ele companheira fiel. Gesiel, não se vá, fica conosco, nunca mais nos separaremos. A morte não separa os que se amam. Senhor, Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos.
após a morte trágica de Estevão, Saulo entendeu ser mais conveniente terminar o noivado com Abigail, apesar da moça não compreender a razão daquele ato inflexível. Recomendou que ela voltasse ao lar de Zacarias e Ruth, ao que ela atendeu com o coração transpassado de dor. A partir daí, Saulo deu continuidade com mais força à perseguição dos homens do caminho, e impiedosas devassas foram ordenadas a todas as famílias que demonstrassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. 8 meses de luta incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço Tarsense foi capitulado. Ante a saudade e amor que dominavam a sua alma, resolveu visitar a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail de maneira a organizarem todo um projeto de futuro ditoso. Como está, meu irmão? Comigo vai tudo bem. Mas e a Abigail? Eu? Os teus amigos não tiveram a notícia? Como? Aconteceu alguma coisa com a Abigail? Sim, sim. Aconteceu uma doença no pulmão dela. Ela está muito acamada, fraca, e nós não temos nenhuma esperança. Mas, Zacarias, Abigail fez alguma queixa a meu respeito? De modo algum. Apesar de vermos uma profunda tristeza em seu olhar. Graças a Deus que veio um senhor com o nome de Ananias, que trouxe os pergaminhos do carpinteiro de Nazaré. Carpinteiro nazareno? E depois? Depois, fortaleceu ela espiritualmente. Venha comigo, venha ver. Abigail, abdiquei da minha vaidade e do meu orgulho de homem público para vir até aqui, para saber se me perdoaste, se não me esquecestes. Esquecer-te? Perdoar-te? Como pode a folha seca do deserto, nos tempos de sol ardente, esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida? Alguém consegue perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos um ao outro pela eternidade. Não me dissestes muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Por que dizeras, Abigail? Se é e sempre será, Deus há de abençoar as nossas esperanças. Teremos um lar, será nele rainha. Desconfio que os lares da terra não foram feitos para nós. Zacarias me disse, Abigail, que um senhor, por nome Ananias, tem lhe visitado com frequência. O que me dizes sobre esse senhor? Assim, Ananias é o velhinho respeitável que me fez conhecer a história do Cristo. Devorei seu evangelho de redenção, edifiquei-me com seus exemplos, e desde essa hora compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Esse carpinteiro lazareno parece que me persegue por toda parte. Dentro de mais alguns dias, quando Saulo voltou a visitar Abigail, ela já estava se despedindo dessa vida. Abigail, Abigail, não me deixe! Não chore, Saulo. A morte não é o fim de tudo. O que é isso agora, Abigail? Por favor. Nesta noite, percebi o quarto cheio de luz
e vi aproximar-se de mim meu irmão Gesiel, dizendo que hoje mesmo eu estaria com ele. Abigail! Abigail! Gesiel já veio buscar-me. A partir da morte de Abigail, a fúria de Saulo aumentou contra os homens do caminho. Passou a buscá-los em toda parte. Seu alvo agora era Ananias. Desejava prendê-lo, açoitá-lo, pensando em vingar-se por ter convertido a sua amada Abigail. Recebeu cartas dizendo que havia muitos convertidos em Damasco. Conseguiu informações com o jovem, através de grande tortura, que Ananias lá estava também. Montou uma grande comitiva e se dirigiu para a cidade de Damasco, disposto a dizimar todos os pertencentes da seita do carpinteiro. Ao chegar às portas da cidade, eis que um clarão imenso em sua frente se fez, e ele, perdendo o controle do animal que o servia, caiu ao chão. Pediu desesperadamente auxílio dos companheiros. Demétrio! Por favor! Socorra-me! Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não me calcitres sobre os aguilhões, Saulo. O que queres que eu faça, Senhor? Levanta, Saulo, entra na cidade, e lá lhe será dito o que fazer. Demétrio! Jacó! Senhor, Demétrio! estás bem? Estou cego! Falava sozinho? Estou cego, Jacó! Senhor, falava com quem? Com Jesus de Nazaré, Jacó.